Olá, já está no ar o programa Academia. Hoje a gente fala sobre as medidas de segurança aplicadas a doentes mentais que cometem crimes. A dissertação é da mestre em Direito, Mariane Oliveira Junqueira. Produção da periculosidade nos dossiês de medidas de segurança executadas pelo PAILE, Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, entre os anos de 2014 e 2016. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do título de mestra em Direito, sob a orientação da professora doutora Camila Cardoso de Melo Prando. Entre as pessoas que cometem crimes no Brasil, existem aquelas que são inimputáveis em razão de doença ou deficiência mental. Essas pessoas não recebem uma pena, mas são submetidas a tratamento psiquiátrico obrigatório. Isso acontece em cumprimento de uma medida de segurança. A lei determina que façam tratamento psiquiátrico em hospitais de custódia até se restabelecerem, em vez de irem para a cadeia. Essa discussão está agora, no Academia. E participam do debate hoje aqui com a gente a doutora em Direito Thaís Dumé e a doutora em Direito Renata Portela. Agradeço a presença de vocês aqui, muito obrigada. Obrigada a você. Mariane, eu quero já começar, estou curiosa para saber qual foi a motivação, porque é um assunto que a gente não vê muito na academia. Por que você decidiu pesquisar isso? Acho que desde a minha graduação eu venho estudando esse assunto, desde o início, inclusive, da minha graduação. E nós estudávamos a questão e no início da minha graduação, eu iniciei em 2010, não havia dados censitários a respeito das medidas de segurança no Brasil. Em 2011 começa-se um estudo censitário e essa falta de dados, falta de informações a respeito da questão das medidas de segurança me deixava bastante perplexa. E minhas professoras me incentivavam muito a estudar para entender qual é esse cenário. E aí eu estudo e descubro que a gente tem um programa em Goiás bastante diferente do cenário nacional. E foi por isso que foi a primeira intenção, né, de entender como práticas alternativas podem surgir aí em um cenário de abandono, né, que é o cenário dos manicômios judiciários no Brasil hoje. E como é que funciona esse programa que você se debruçou em cima dele, né? A experiência de Goiás é o programa, ele chama Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator. Ele é um programa que tira as pessoas que ficariam ou presas ou em manicômios judiciários, né? Em Goiás a gente não tem manicômios judiciários. Ele tira essas pessoas desses espaços e leva elas para serem tratadas no SUS, como a reforma psiquiátrica prevê. Basicamente, ele aplica uma lei que já existia desde 2001 às medidas de segurança. Entendi. E o que você constatou, né? A sua conclusão depois disso tudo? É um programa eficaz? Seria um exemplo para o Brasil todo ou não? Ele é um programa que avança não em cenário nacional, mas ele avança em cenário internacional. Há pesquisas internacionais que referenciam o programa, porque é um programa muito simples, ele simplesmente funciona como um interlocutor entre a saúde mental e o judiciário. Então ele faz essa ponte e consegue garantir esse tratamento, garante um tratamento integral para as pessoas, não só pensando em saúde mental, mas pensando em qual a necessidade dessas pessoas. E ele avança em vários aspectos, ele considera a aplicação da lei da reforma psiquiátrica. Eu diria que é a única experiência que a gente tem, uma das únicas, além do PAIPJ, hoje, de medidas de segurança aplicadas de forma legal, porque elas consideram a lei de reforma psiquiátrica para essas práticas. Bom, já que a gente já entendeu o assunto agora, né, já estamos familiarizadas com o tema, peço que você, então, exponha um pouco sobre o que você viveu durante essa experiência de escrever esse mestrado. Fica à vontade. Nós estudamos, né, a nossa unidade de análise foi o fundo de arquivo do PAILI, que o arquivo é um lugar que eles acumulam, né, dossiês, que são fichas, com os documentos, as comunicações entre o judiciário e a área de saúde mental, alguns documentos do próprio processo criminal, e esse arquivo ele acumula essas comunicações. A nossa pergunta era entender o que é periculosidade nesses documentos, né? Em um programa que não tem manicômio judiciário, em um programa que avança no tratamento do louco infrator, o que significa ali nessa comunicação entre judiciário e PAILI, o que significa essa periculosidade nesses arquivos. Nós encontramos, né, um dos achados mais interessantes da pesquisa é a consideração do cuidado integral. Além desse tratamento ser primordialmente meio aberto,
ele tem o cuidado integral como o foco do tratamento, não o controle e a punição, que geralmente é o tratamento que as pessoas encontram nos manicômios judiciários. E é importante enfatizar que manicômios judiciários são famosos por várias pesquisas, né? Por violarem direitos humanos, por serem espaços que realizam torturas com os pacientes, os medicamentos não são utilizados para tratamentos, mas para contenção dessas pessoas. E essa experiência é uma experiência única, espelhada no PAIPJ, no programa de Minas Gerais, que avança porque ele centraliza no bem-estar do paciente a prática do cuidado, não na punição. Legal, vamos então aprofundar. Muito, né? Não, imagina, explicou direitinho. Bom, a primeira pergunta então me dirige à doutora Renata. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade da TV Justiça, para debater um assunto tão importante, tão caro a mim, que também foi de alguma forma objeto de pesquisas que eu realizei também na Universidade de Brasília. Mariane, eu acho que o seu trabalho ele tem uma importância muito significativa pelo enfrentamento do tema mesmo da periculosidade, né? Que a gente sabe que esse é um conceito que é o fundamento para a aplicação de toda uma tecnologia desenvolvida nas medidas de segurança, que é o instituto que substitui a pena quando se trata de loucos infratores. Eu acho que você enfrentou esse conceito de uma forma brilhante. Eu acho também que o seu trabalho inaugurou uma metodologia de pesquisa singular mesmo nesse tipo de discussão sobre periculosidade. Você enfrentou como é que essa nova proposta do PAILI está trabalhando com esse conceito e transmutando esse conceito ao mesmo tempo na interlocução com a justiça. Mesmo essas abordagens importantes do PAILI, parece que não chegam a questionar o próprio Instituto da Medida de Segurança, né? Obviamente que isso é um limite, é um dado de realidade, é um limite possível do diálogo hoje com a justiça, mas isso me causa uma certa preocupação no sentido de que, paralelamente a esses avanços, essas inovações tão importantes trazidas por programas como o PAILI, a gente, de outro lado, vê o avanço, por exemplo, de discursos oriundos da neurociência, que propõem uma abordagem absolutamente biologicista, enfim, que é um paradigma completamente diferente desse que o PAILI propõe, né? Então, na medida em que não se questiona o próprio Instituto, me parece que deixam uma porta entreaberta para que outras abordagens reforcem a medida de segurança. O que você acha? Não sei se você teve a oportunidade de aprofundar essa reflexão na pesquisa. Acho que é uma pergunta um pouco dura, mas acho que bastante válida. O programa, eu discordo na questão de que ele não questiona o Instituto da Medida de Segurança, à medida que eles não apenas não se modelam a partir da lei penal, e sim pela lei da reforma psiquiátrica, então isso já é um avanço muito grande. Eu digo que eles questionam o Instituto na própria produção que eles têm, né? Eles não têm a periculosidade, que é parte do Instituto que fundamenta a medida de segurança, como modelo de funcionamento. E sim, avaliação psicossocial, pensando aí no bem-estar da pessoa, no bem-estar nessa relação familiar, como acontece essa integração social, e não como punir melhor essa pessoa, como ter a lógica da punição movimentando o seu funcionamento. Então, nesse sentido, eu acredito que eles questionam, sim, a medida de segurança, eles produzem o existir do PAILI é o próprio questionamento dessas medidas e desse funcionamento que eu diria, do ponto de vista jurídico, ilegal que as medidas de segurança têm hoje. Porque, do ponto de vista jurídico, é importante ressaltar que qualquer decisão que seja feita em contrariedade a uma lei federal, no caso a lei antimanicomial, Lei 10.216 de 2001, qualquer decisão tomada à contrariedade dessa lei é uma decisão ilegal. Então, a lei penal precisa de ser flexibilizada e ser submetida ao olhar dessa lei mais atual, que proíbe internações com características asilares. Satisfeita com a resposta? Satisfeita. Doutora Thais, por favor. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui discutindo esse tema. Tem mil coisas que me vêm à cabeça e eu concordo que é um tema muito importante de ser debatido, porque ele precisa ser visto com outros olhos. E seu trabalho dá essa possibilidade de ver
esse tema com outros olhos, com olhos de recuperação, de cuidado com o ser humano e não com toda a noção que a gente tem de retribuição de pena, porque a gente ainda tem isso muito fortemente. Então, sobre isso, eu já vi em algumas situações, e muito se discute, que alguns temas, inclusive pelo caráter, que diria o caráter mais grave de determinados tipos de crime, às vezes é dado uma medida para que essa pessoa cumpra quase que uma prisão perpétua. Porque no Brasil a gente tem o máximo de pena, né, para os criminosos comuns, para sentenças comuns, e ninguém pode ficar mais de 30 anos encarcerados, mas no caso dessas medidas de segurança é possível, no caso, ficar pelo resto da vida, como isso acontece muitas vezes. E eu vi também que no seu trabalho que tem alguns juízes que têm um pouco mais de receio de enviar para esse programa, exatamente talvez pelo cuidado, pelo medo, ou pelo caráter retributivo. Então, como que essas penas entram no uso do dia a dia, no caráter de ser uma pena de caráter perpétuo? Essa questão é bem importante, porque socialmente se entende que a pessoa utiliza a ideia de loucura para irresponsabilidade penal, para fugir da pena e viver em liberdade, né? A prática que a gente tem dos manicômios judiciários no Brasil é uma prática de prisões em caráter perpétuo. A própria Instituto da Medida de Segurança, por não limitar temporalmente, né? Quando houver cessada a periculosidade, a pessoa consegue ter liberdade. Esse próprio instituto garante que essa pessoa nunca saia, porque se o perigo está associado a um diagnóstico codificado, se essa ideia abstrata de perigo está associada ao diagnóstico e o diagnóstico não cessa, a pessoa nunca tem a porta de saída. Inicialmente a gente poderia começar por aí, mas a grande questão é que a gente tem que entender que a lógica asilar, ela permite, e o objetivo dela é que as pessoas nunca saiam de lá. Quando você come em um horário determinado, quando você dorme em um horário determinado, quando você não tem possibilidade de sair, quando você não tem possibilidade de ver seus familiares, quando você tem a ruptura com o seu laço familiar, você nunca vai ter uma porta de saída. Então, a própria ideia da medida de segurança é essa lógica de a única possibilidade que a gente teria de um encarceramento perpétuo hoje no Brasil, que de fato acontece. Há outras pesquisas que mostram pessoas com 46 anos em um manicômio e de lá para um asilo, né? Sobre a questão dos juízes, né? Há algumas resistências de alguns magistrados. Inicialmente, geralmente são os magistrados da sentença, que não têm contato com o programa, né? Não conhecem a experiência do programa, sempre determinam internação em manicômio, quando determinam internação em manicômio judiciário, mas quem encaminha é o juiz da execução. E é interessante que, pedagogicamente, há um grande resultado desses juízes, não só encaminhando para o programa, né? Todos encaminham para o programa, necessariamente, todos os juízes do Estado de Goiás encaminham para o programa, mas eles aprendem com esses léxicos que a gente fala, essas palavras do campo da saúde mental, que são implementadas no programa, né? Eles apreendem e incorporam na sua prática essas palavras. Então, você vai ver juiz usando o projeto terapêutico singular, o que não é do nosso campo do direito, mas eles têm aprendido com essa prática, em compreender que um tratamento é muito mais efetivo se considerado do ponto de vista do cuidado. Ok, vamos fazer uma pausa então? A gente vai agora então para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais discussão aqui no Academia, não saia daí. E o programa Academia está de volta hoje falando sobre a periculosidade como condição para o julgamento de doentes mentais que cometem crimes. A dissertação é da mestre em Direito, Mariane Oliveira Junqueira. E estão aqui com a gente nesse bate-papo as doutoras em Direito Thaís Dumé e Renata Portela Dornelles. Bom, primeiro bloco, então, a gente se aprofundou um pouquinho, né, no assunto dos manicômios, das medidas de segurança, da pena. E eu quero saber se existe mais alguma curiosidade aí que vocês queiram tirar com a Mariane nesse trabalho. O que você considera mais relevante na mudança do tratamento do conceito de periculosidade pelo programa PAILI
do conceito tradicional utilizado pelo sistema de justiça. Obrigada pela pergunta, Renata. A questão do desafio da pesquisa empírica no direito no Brasil hoje, que ainda está avançando um pouco mais, é poder deslocar a nossa tradicional visão de pensar a partir da teoria, abstrato, né? E partir da prática para compreender a teoria. Esse era o nosso problema de pesquisa, a nossa pergunta era como se movimenta a periculosidade, não de forma abstrata na lei, mas como numa prática judiciária acontece esse movimento. E nós escolhemos encarar essa pergunta a partir de um fundo de arquivo, que é esse acúmulo, né, de documentos do judiciário a respeito do andamento das medidas de segurança e também dessa comunicação judicial entre judiciário e PAILI. Mas arquivo para a gente é também uma categoria epistemológica que na pesquisa a gente chama, né? Essa colocação bonita basicamente é dizer o quê? Que nós encaramos arquivo não como uma verdade. Entender arquivo, a categoria arquivo, é entender que é um registro, é uma fala captada, eu gosto de usar a palavra eco. E o eco não é a verdade dita, o eco é um rastro da verdade. Nós escolhemos traçar e entender esse rastro, porque esse rastro nos diz muito sobre como práticas discursivas, como saberes são movimentados para dizer o que é a verdade. E entender arquivo é entender que alguém ouve, alguém registra, e quando esse alguém ouve e registra, esse alguém recorta a realidade. E para a gente é muito importante entender como esses juízes estão recortando essa realidade, como os médicos recortam a realidade ao encontrar esse louco. Como o programa recorta essa realidade, né? Entender o arquivo é entender que há um limite, porque é um recorte de uma realidade. E mais do que entender esse limite é entender a potência, porque ele me deixa rastros. E ele me deixa rastros de relações de poder. E isso importa para ser estudado no direito. Doutora Thaís? Tem uma coisa que me chamou muita atenção, que sempre tentamos sair um pouco de fortalecer estereótipos. E o nome do programa me causa muito incômodo, que é o programa do louco infrator. Eu falava isso nos bastidores. O louco parece uma coisa assim, permanente. Você recebeu a determinação de louco, então você vai ser louco para sempre. Então, como é que eu vou fazer um tratamento e depois você vai voltar para a sociedade sem essa pecha de louco, se eu já estou te colocando de cara essa determinação de louco infrator. Então, para mim, é tão contrassenso com o caráter do programa, que teoricamente é um programa inovador, que vai receber as pessoas como pessoas na sua integralidade, para que retornem à sociedade, e tem o nome de louco infrator. Então, você sentiu esse incômodo, ou você viu lá no programa esse incômodo sendo gerado? Porque para mim foi algo muito forte. Acho que esse incômodo me lembra no meu início de graduação, quando eu fui conhecer o programa, eu assustei com o nome e falei, poxa, mas por que não paciente judiciário? Isso é uma escolha que eu faço no trabalho. No caso, como eu falo sobre relações de poder, eu escolho dizer louco, porque eu estou dizendo de como o sistema os trata. Estou descrevendo uma relação de poder, como o vínculo entre loucura e periculosidade, como o perigo é lido como associado a um adoecimento mental, e não como um perigo real, porque se for pensar em perigo real, todas as pessoas são potencialmente perigosas. E foi um primeiro início, né, esse primeiro assombro com o nome, mas há vários usos também da ideia de loucura, da própria ideia de loucura, uma inversão epistêmica de dizer, nos dizem que somos loucos e esse é o nosso potencial de nos entender, não como uma questão pejorativa, mas como nossa singularidade. Somos loucos e temos potência nessa loucura, na nossa singularidade. Então, acho que na prática do programa isso é desconstruído com bastante empenho. Mas de início, de fato, dá esse assombro, né? Acho que... E foi uma escolha também minha no trabalho, de registrar como essas relações acontecem, como esses nomes carregam poder. Mas faz sentido a sua inquietação. E aconteceu comigo também, quando eu conheci o programa. Mariane, o que significa o termo que você usa no trabalho, né? Juízo de periculosidade. O que está abarcado aí nesse conceito?
Para entender um pouco isso, nós fomos na raiz da periculosidade. O juízo de periculosidade, ele vem desde os nossos alienistas franceses, que criaram a associação entre ideia de loucura e perigo. Foi apropriado esse saber também, esse saber médico, pelos criminólogos positivistas também na Europa. E, desde então, esse saber foi se consolidando, né? Esse saber saber médico-jurídico foi se consolidando, ele chega ao Brasil e na nossa virada do século, né? Na construção do Código Penal, esse debate é apropriado. E é importante pensar de onde vem esse saber. E esse saber, ele tem raiz racista. É mesmo? De um evolucionismo, de que pessoas e raças, e é interessante pensar que esse saber foi construído para dizer a respeito dos povos colonizados, esse saber de que haveriam povos superiores, povos inferiores, e esses povos inferiores teriam uma criminalidade nata, e esses povos loucos e mais próximos da selvageria poderiam então ser dominados, explorados e mortos. Esse saber não é um saber descolado da realidade, da política. Ele tinha o objetivo de justificar o massacre de povos inteiros. Indígenas não eram humanos, os negros não eram humanos. Esse saber, então, essa periculosidade vem de uma matriz racista, evolucionista, de um darwinismo social, associado à ideia de que haveriam seres superiores e haveriam seres inferiores, bestializados. Então, é importante lembrar de onde vem esse saber, que foi se consolidando como na doutrina, na lei penal, né, que já foi revogado, inclusive, mas se consolidou de tal forma que continua a doutrina penal reproduzindo isso, a ideia de que ter um diagnóstico codificado, ser inimputável, é sinônimo de perigo. Interessante a explicação. Mais uma questão? Durante a sua pesquisa, você observou em alguns documentos analisados, seja do próprio judiciário ou da própria produção do PAILI, referências à situação socioeconômica dos segurados para fazer essa ligação com diagnóstico, periculosidade, ou racial no sentido do termo, ou de gênero também? Isso é interessante, essa pergunta, porque será a minha tese de doutorado um dia? Olha! Nós percebemos, inclusive minha orientadora me alertou, quando a gente encontra a referência de ter trabalho, não ter trabalho, ter um vínculo social, não ter vínculo social, ser justificativa para a liberdade ou para a contenção. E isso é utilizado tanto por juízes, médicos, a higiene do corpo. Outros trabalhos, como o da Luciana Brito, né, reforça como a forma como as pessoas o cheiro, a veste, como questões que estão muito mais ligadas a questões socioeconômicas do que a uma possibilidade de saúde mental. São colocadas em jogo para dizer a respeito da liberdade das pessoas. Então, é interessante perceber que quando a gente fala que é algo estrutural, a construção da periculosidade, ela estrutura o ser e o não ser na nossa sociedade, essa ideia abstrata de que existem seres mais humanos do que outros, ela é utilizada, na verdade, para movimentar a racialização, o gênero e a questão socioeconômica das pessoas. A gente percebe que isso é movimentado nos arquivos, né? O vínculo social existente faz sentido para a gente pensar vínculo social. Agora, ter trabalho, não ter trabalho, ser utilizado como critério para liberdade, demonstra que a periculosidade ela é movimentada muito mais como um controle, de forma até moral, do que como um instituto jurídico. A minha questão é que é muito difícil você saber se a pessoa cometeu aquele crime por conta de uma doença mental ou se ele estava no estado de lucidez, porque quase todos os doentes mentais têm estados de lucidez. Então, é muito delicado você saber se o momento do crime foi um momento de lucidez ou foi um momento fruto de uma doença mental. E isso normalmente é feito por um médico ou uma pequena junta. Então, o quanto que isso pode ser confiável da forma como é feito hoje? Os médicos peritos, eles avaliam a cena do exame.
Eles não conseguem avaliar a respeito do passado, muitas vezes perguntam sobre o momento do ato, mas é muito frágil essa consideração. A prática é que os médicos movimentam o saber de que ter um diagnóstico codificado é sinônimo de periculosidade e, independente, claro, registram em relação ao momento do ato, perguntam em relação ao momento do ato. É muito pouco científico aferir periculosidade passada em uma entrevista com alguém. Por isso que os juízes da execução implementaram na sua prática considerar não uma nova avaliação para cessar a periculosidade, abre aspas, né? Para afindar a medida de segurança no PAILI, o que se considera não é um laudo médico de um perito, aleatório de uma entrevista, que esse médico pouco conhece desse paciente, mas eles consideram esse fluxo desses documentos que a longo prazo vai dizendo a respeito de como está esse tratamento em saúde, como esse paciente está, o que faz muito mais sentido do ponto de vista prático e do ponto de vista de ter um dado mais confiável. Tá certo. Bom, nosso tempo chega ao fim. Mariane, muito obrigada aqui por todas as explicações e por ter trazido um tema tão importante e raro na academia para a gente debater aqui. Obrigada pelo convite, obrigada a vocês por estarem aqui, por toparem o convite também. Obrigada, doutora Renata. Obrigada também. Obrigada, doutora Thaís. Eu que agradeço. Bom, o Academia fica por aqui. Você pode assistir a íntegra deste e de outros programas na internet. Acesse o nosso canal do YouTube, é TV Justiça Oficial. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.